filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É o da igreja. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus venha abençoar a todos nessa tarde. Nessa tarde à noite? Não atrapalha não. Isso é flash. Então vamos ler, né, a palavra do Senhor Jesus, né? Que está aqui, glória a Deus, aleluia. Que está em Mateus capítulo 20. Que está em capítulo 21, versículo 23, né? Glória a Deus, aleluia. Que fala como título o batismo de João. Aleluia. Mateus 21. É. Glória a Deus, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Mateus 21, 16, 23. O quê? 23, 21, 23. Mateus. Achou? 21 e 23, né? É. E chegando ao templo, acercando-se dele e estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazem isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu e disse: eu também vos perguntarei a uma coisa. Se disseste também, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensando entre si, dizendo: se disseste do céu, ele não dirá: então por que não creste? E se disser dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo Jesus, dizendo: não sabemos, ele disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso, né? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, amém, igreja? Glória então, a Deus. Fala sobre o batismo, né, de João, glória a Deus, aleluia, que era discípulo de Jesus, porque toda autoridade, todo poder pertence a Deus. E ali os fariseus estavam questionando da onde vinha tanta poder, da onde vinha tanta autoridade, né? Glória a Deus. A mesma forma é quando Deus ele te usa. Muitos perguntam da onde vem tanta autoridade, né? Mas a autoridade vem do Espírito Santo que há na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Por isso que quando muitos pensam, né, glória a Deus, aleluia, que você está lá embaixo, aí que a unção de Deus está sobre a tua vida, glória a Deus, porque vai chegar um tempo, né, que estas palavras, né, a Bíblia glória a Deus vai se desaparecer da face da terra, porque vai chegar um tempo, né, que muitos vão querer a palavra e não vão ter a palavra, porque o círculo está se fechando, o evangelho já está sendo pregado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a pessoa está vendo, né, glória a Deus, o que está acontecendo, o princípio das dores. As pessoas procurar médico e não estão achando, as pessoas e procurar emprego não estão encontrando, glória a Deus, aleluia. Então estão procurando para se curar nos médicos, não está tendo vaga, então está havendo alvoroço da sociedade, glória a Deus, em todo canto da terra, a fome, a peste, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então nós somos cristãos, o Senhor vai preparar mananciais no meio do deserto. O cristão, Jesus, o verdade, Deus, Deus,
Ele ali vai preparar o banquete no meio do deserto. Glória a Deus, aleluia. Enquanto muitos, glória a Deus, estão sendo perecendo, mas tudo é cumprimento da palavra de Deus, aleluia. A pessoa anda em várias congregações, vê 3 pessoas, vê 5 pessoas, mas é tudo cumprimento da palavra, glória a Deus, aleluia. Vê outros ministérios que não estão aguentando a prova, se fechando as portas. Aleluia. Mas tudo Glória a é Deus. cumprimento da palavra, porque nós estamos bem-aventurados de estar na presença do Pai Todo-Poderoso, conforme hoje eu falei ali no ônibus, que a palavra ia desaparecer. Uma pessoa falou que não ia desaparecer, e a outra pessoa que estava do meu lado falou, o que o irmão está falando é verdade, a palavra vai desaparecer da face da terra. Então ali a mulher ficou quieta, glória a Deus, aleluia, né? Que ela queria se levantar contra a irmã, né? Glória a Deus, aleluia, que estava falando, e ela falando que a palavra não vai desaparecer não, mas vai desaparecer, que é o cumprimento da palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então ali, glória a Deus, aleluia, quando Deus ele falou dessas palavras, a gente está sabendo que o fim está próximo, a gente está sabendo, glória a Deus, que tudo que está acontecendo, mas o nosso galardão está garantido na glória Jesus, de Deus, glória a Deus. poderoso, porque a tua parte você está fazendo, né, perante Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então você está fazendo, glória a Deus, aleluia, e Deus está se agradando, glória a Deus, aleluia, porque a pessoa vê aquela multidão, né, quando os ricos colocavam o melhor, né, aparentemente mais oferta na casa de Deus, e aquela viúva colocou a única moeda que tinha. Deus se agradou de quem? Dos ricos, que colocaram muito, outras da viúva, que colocou aquela moeda. É verdade. Viúva, porque ela colocou o seu tudo com amor, né? Enquanto Jesus. Colocava muito, mas era sobra, glória a Deus, aleluia. A mesma forma, quando a pessoa quer ser abençoada, né, perante Deus, né, então aqueles que estão ouvindo a programação pela internet, aqueles que estão ouvindo a programação, glória a Deus, ao redor desta comunidade, por toda parte do mundo, né? Então aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Deus está falando desta forma, glória a Deus, qual ele se agradou, né? Glória a Deus, glória a Deus, daquela mulher, com certeza que ali deu tudo que tinha, né? Aquela moeda, glória a Deus, aleluia. A mesma coisa é na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ali ela dá o melhor, né? Pode ser pouco. Ali o Senhor. Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então por isso, glória a Deus, aleluia. Porque quando a pessoa está fazendo para ele, Deus, os anjos dele prostram ali, bate palma e ali diz amém, né? Porque isso, papai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pensa, glória a Deus, que o avivamento é quando ali a pessoa, né, glória a Deus, está ali, muitos falando línguas estranhas, muitos ali, né, falando ali em dons de profecias, mas o avivamento é aquele que vem a cada dia, é o renovo de Deus que vem a cada dia. Glória a Deus. Quando a pessoa ali está cansada, aí Deus, ele renova as uma nossas unção, forças. ele dá uma nova unção para você, glória a Deus, Jesus, aleluia. glória a Deus. Por isso que nesta palavra aqui Deus está falando, e ele também está renovando as tuas forças. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Ele já te levantou, aleluia, para uma grande obra. Ele já te capacitou para uma grande obra. Glória a Deus. Aleluia, porque muitos, né, glória a Deus, aleluia, queria estar pregando, mas muitos grandão não deixam pregar. Muitos não deixam orar, muitos não deixam interceder, aí fica só ali sentado, glória a Deus, aleluia, mas sabendo que Deus, né, ele vai cobrar
dos pastores, né, glória a Deus, aleluia, que não reconhece o ministério do pequenino na terra. Então, sabendo que Deus, Ele vai cobrar, glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Então, por isso, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que falam, meu servo, levanta aquela pessoa, e a pessoa com coração de dar serviço não levanta, aí acaba vindo a cobrança da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí ficam perguntando por que fechou, por que então a pessoa saiu. Glória a Deus, aleluia. Então por isso, né, que você tem valor diante de Deus. Você é preciosidade diante de Deus, aleluia, glória a Deus, Santo Poderoso. E pode ter certeza, né, que Deus, Ele tem se agradado de ti, Ele tem se agradado do que você tem feito para Ele, glória a Deus, aleluia. Então isso é que é importante, glória a Deus, aleluia, porque Jesus. muitas pessoas, né, se batizam, né, glória a Deus, hoje, mas amanhã não está mais na presença de Deus. Jesus, verdade, porque Deus. não está mais na presença de Deus. Glória a Porque Deus. quando a pessoa se batiza, vem junto com ela a responsabilidade, vem junto com ela, glória a Deus, aleluia, né? Aquilo dali, o mundo, as coisas do mundo, né, se afastam. Oh, então glória! ali o diabo começa a Espírito de tentar Deus. a vida daquela pessoa, porque quando a pessoa ela se batiza, aí, né, que é dobrado as lutas e as provações, porque Glória se a Deus. pessoa, ela não tiver firme, vem a luta e ela sai, né? Glória a Deus. Oh, Aleluia. glórias. Então, por isso que quando a pessoa ela se batiza, né, glória a Deus, aleluia, ela está sempre, né, glória a Deus, na presença do Pai. Ela não tem que olhar para a direita, não tem que olhar para a esquerda, né, glória a Deus, Mas olhar para aleluia. Jesus. Porque tem que olhar para Jesus, glória. que é autor e consumador da nossa fé. Verdade, Aleluia, Deus, glória a Deus. Santo poderoso, porque aqueles que estão com dúvida, aqueles que estão com os pés na areia, pode ter certeza que a água vem, derruba aquela pessoa. Glória a Deus. Agora aquele que está na rocha, pode vir a pedrada, a tempestade, o vento, e a pessoa vai estar lá firme na presença de Deus. Oh, glória. Reconhece o chamado, reconhece que foi Deus que chamou, né? Porque quando é Deus que coloca ali, a pessoa vai passar o vento, a tempestade, mas a pessoa vai estar ali, ó, vai estar ali. Glória a Deus, Santo, Poderoso, e Deus ele sempre fortalecendo, e Deus ele sempre, né, dando o renovo, glória a Deus, aleluia, porque enquanto as bocas falam, né, ali, glória a Deus, Deus fecha a boca do leão, e Deus ele dá a vitória para os filhos dele. Oh, glórias, porque aleluia, quantos Jesus. queriam, né, estar aqui, mas não puderam, né? Glória a Deus, aleluia, porque uns, né, trabalhando, outros os inimigos colocando impedimento, mas o Senhor Deus jogou por terra, glória a Deus. Glória a porque Deus. eu estava trabalhando e falando para Deus, vai Deus, eu quero estar na tua casa hoje, pelo menos na hora da palavra, né, glória a Deus, e tirar essa barba que está dando uma agonia muito grande. Então ali orando com Deus, orando a Deus, e graças a Deus cheguei a tempo, né, e Deus deu a vitória, glória a Deus. Oh, aleluia, glória. né? Então por isso, né, que Deus ele ouve a nossa oração. Verdade, porque Jesus. a gente, né, chega um dia que a gente está necessitado mesmo, a gente está necessitado mesmo, e ali, glória a Deus, ele abre as portas, escancara, e ali dá a vitória para nós. Glória a Deus. Porque enquanto a gente está buscando aqui, né, o seu Deus está trabalhando na vida de nossos familiares, Verdade. dando escape, dando livramento, glória a Deus, aleluia. E pode ter certeza, né, glória a Deus, que o seu Deus Glória a deu Deus, vitória, oh, deu a vitória, glória. porque isso é só o início. Depois, quando isso aqui tivesse expandido, né, pessoas de longe, né, Deus vai trazer para este lugar, aleluia. Que Deus é assim que Ele vai fazer, glória a Deus. Verdade, Jesus. Santo, poderoso, né? Então Deus
é fiel, aleluia, santo. Glória a Deus. E muitos, né, glória a Deus, aleluia, o seu Deus vai fazer a obra de longe, Deus vai fazer, Deus vai transformar, porque Ele é Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem dado livramento, né, através desta obra, Deus tem dado livramento a nós mesmos, a nossos familiares, Deus tem dado livramento nesse beco, Deus tem dado livramento, né? Derramamento de sangue, então por É verdade, isso, Jesus. isso é que é importante, glória a Deus, aleluia, santo, poderoso, e Deus ele está falando aqui nessa palavra da autoridade que Ele Aleluia, deu, Jesus. da Glória a autoridade, Deus, aleluia. né, não temer o homem, né, porque se Deus mandar falar, aonde for, você tem que falar, glória a Deus, aleluia, né, e Deus ele avisa antes, né, em sonhos, né, glória a Deus, aleluia, em sonho Deus ele avisa muito por parábola, né, glória a Deus, ou seja, ao contrário, então o sonho, a Ei, pessoa Jesus. sonha uma coisa, né, mas às vezes não é com você, é com outra pessoa, né, Verdade. exemplo, às vezes você sonha, né, uma exposição, você sonha com você, com a pessoa mesmo, ela sonha com ela tendo um acidente, então não é você que vai ter um acidente, é outra pessoa próxima que vai ter, né, então Deus ali, ele já está alertando através daquele sonho, não é mesmo? Porque muitos, né, não acreditam, né? Mas o sonho, né, Deus, ele dá o discernimento, né? Glória a Deus, aleluia. Porque tem muitos lugares que Deus, ele fala, meu servo, não vá, né? Seja em festa, seja em casamento, seja em aniversário, porque para não receber a retaliação naquele lugar, né? Porque muitas coisas estão sendo oferecida, né, ali naquela festa, ou pessoa lá dentro, né, quer se levantar, mas o Senhor Deus está falando do grande escape, está falando do livramento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Que Deus Amém, venha Jesus. abençoar neste lugar, né, e dar a vitória, porque foi até aqui que Deus ele falou nesta palavra, Amém. né, que ricas bênçãos do alto céu, o seu Deus venha ser derramado sobre nós. Amém? Amém. Glória a Deus, Santo Poderoso. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora. Sim, Pai, meu Deus. Ó Deus, Pai Santo Poderoso. Glória a toma Deus. as tuas mãos, meu Pai, vai dando Toma vitória. assim, meu Leva Deus. teu povo em paz e segurança, meu Leva Pai. assim, glorioso, Ó Deus, Pai. toma, Pai, nas tuas mãos, nossas vidas. Oh, glória, Pai, abençoa, Pai, em aleluia. nome de Jesus. Amém. Amém. Do amor de Deus. Assim seja. Abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. A doce consolação do Espírito Santo. Assim seja. Esteja sobre cada uma das igrejas. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus. Escola de aula. Olha, vamos